há tempo para tudo, como Eclesiastes capítulo 3 diz, há tempo para tudo. Como achar o tempo certo? Como fazer a coisa certa? Olha, nós sabemos que a sabedoria está também no discernimento, no tempo de vida, né? Nós já falamos aqui, é difícil você ver um jovem sábio, né? Um jovem que tem discernimento da vida, né? Ver um jovem muito inteligente, mas sábio está nos cabelos brancos, está na vida, né? Está no tempo. Tiago Brunet fala muito sobre isso, sobre sabedoria, né? E eu achei interessante uma colocação dele. Ele disse que a inteligência te tira dos problemas, mas a sabedoria não deixa nem você entrar nos problemas. E é verdade, a sabedoria tem esse poder. Mas o maligno, sabendo disso também, o maligno muitas vezes pega você na tua força, porque nós estamos nos preparando para a nossa fraqueza, correto? Eu sou fraco com mulher, eu sou fraco com bebida, eu sou fraco. Você não se prepara para aquilo que você é forte, porque acha que já é forte, está garantido. E aí pode estar um problema sério aí. Olha só a coisa interessante, Salomão sempre se preparou para os inimigos, ele nunca se preparou para a sabedoria. Ele era o mais sábio do mundo, mas Salomão caiu por falta de sabedoria. Olha que coisa interessante. Davi era segundo o coração de Deus, ele se preocupava com o inimigo, se preocupava com a guerra, era estratégico, ele tinha discernimento, sabia tudo, mas ele não guardou muito o coração, porque ele era o segundo coração de Deus, era aquele mais forte. E Paulo, uma das suas cartas, diz a Satanás, a respeito de Satanás: não ignoreis os seus ardis, nunca subestime Satanás. Quando você subestima Satanás? Quando você acha que a palavra, já não é mais prioridade. Você já tem o conhecimento, você já tem o discernimento da vida, e aí você não precisa, e aí vem um grande problema. Eu lembro que Satanás me enganou muito naquilo que eu sempre fui forte, no amor que eu tenho à obra, no amor que eu tenho às pessoas. 2 vezes eu tive problema sério. Uma, eu fui mandado embora da Casa Bahia por justamente querer ajudar, né? Já expliquei essa situação aqui. A menina, que o filho dela fez aniversário, e ela estava chorando, e aí eu fui perguntar, né, coisa de pastor, né, o que eu posso ajudar? Meu Deus, coitada. Não, meu filho faz aniversário hoje, e aí ele quer uma bicicleta. Hoje eu estou sem dinheiro, estou sem pagamento, sem cartão. Falei, uma bicicleta, tipo 700, 800 reais hoje. Falei, não, eu compro e tu me dá. Ela, não, o problema não está aí, o problema é que essa bicicleta só tem no Carrefour, está na Casa Bahia. Falei, no Carrefour? Acabado de comprar aquele Monza, tubarão, show, vamos lá pegar isso aí e tal. Quando eu saí, todo mundo fazia isso na Casa Bahia, tomar café, sai, fica 1 hora fora, meia hora, hora do almoço, esquentava. O problema é que o pastor Clécio era top da venda, né? Então eu recebi vários diplomas de primeiro lugar de venda, de mercadoria, de garantia. Então eu era o cara que, se eu faltasse meia hora, a senhora já era logo notado, né? Você vê aqui na igreja, por exemplo, né? Eu sou o pastor. Às vezes pessoas podem faltar e você não perceber, mas se o pastor faltar, todo mundo percebe, né? Porque está muito visto. E eu fazia os cartazes, eu fazia muita coisa, então eu fiquei logo visto. Então eu fiquei 2 horas fora da loja. E aí um Carrefour não tinha bicicleta, estava no outro, e para fazer o cartão do Carrefour, porque autorizou no meu nome, mas eu tinha que pegar a autorização. Para pegar a autorização, meu irmão, foi 1 hora, e a bicicleta está lá. Quando eu fui lá na outra bicicleta, o menino ia fazer aniversário naquela hora, tinha que deixar na casa para fazer a surpresa. Fiquei 2 horas fora. Quando eu voltei, todo mundo falando, rapaz, onde tu estava? Eu falei, rapaz, estou 2 horas. Eu falei, mas tu não pode. E aí o gerente me chamou, me suspendeu, me deu uma advertência. Esse gerente, ele falou assim, tá olhando essa cadeira, tá vendo essa cadeira aí? Breve tu vai estar aí no meu lugar. Era um cara que gostava de mim. Eu dava palavra no sábado de manhã, era tipo um coach, né? Aí tinha que dar palavra motivacional. Eu sempre me chamavam para dar a palavra de manhã, sempre usava provérbio, Eclesiastes, mas eu não podia falar que era a Bíblia, né? Então eu tinha que usar sempre outra coisa, não podia pregar. Mas aí sempre usava a Bíblia e tal, e fazia pecinha e tal, e todo mundo ria, era bacana e tal. E ele falou, rapaz, breve você vai estar ali. E aí cogitado para ser um gerente, para ser um regional, bacana. E aí essa menina que eu ajudei, ela foi no regional reclamar, porque ela achou a maior injustiça do mundo ele me punir porque eu fui ajudar ela. Ele falou, não, ele não tem nada a ver, ele foi me ajudar, e vocês não têm o direito de me punir.
manda ele embora. Me mandou embora. Ela que foi falar e mandou embora. E aí o argumento dos meus colegas, né, que trabalhavam comigo, falou: Clécio, ele chegou para a gente e falou assim: isso aí é para vocês verem, se eu mando o número 1, o número 2 embora, eu mando qualquer um embora, então se não obedecer aqui eu boto na rua. E aí todo mundo, ele fez para que todo mundo obedecesse. Olha só, eu fui mandado embora porque eu fui ajudar, eu fui mandado embora, Satanás me pegou naquilo que eu era bom de coração, para ajudar o próximo. Olha que coisa terrível. Quantas vezes pessoas foram enganadas? As pessoas que são mais enganadas são as pessoas boas de coração, está entendendo? Para ajudar o necessitado, o cara chorando, né? Cheguei do norte, está faltando gás, né? Faz um pix aqui, eu estou precisando. Daqui a pouco sumiu 5 mil da tua conta. Quem é que tem 5 mil, né? Quem tem 5 mil some, tudo golpe. Só pega a pessoa bacana, só pega a pessoa bacana. E o diabo não pega só na fraqueza, pega também na tua força. Então olha como nós temos que achar a dosagem certa, nem de mais, nem de menos, nem mais ou menos. Como é que acha a dosagem certa? E você vê que todos erraram na Bíblia, exceto Cristo, porque Cristo não tem como errar, né? Não tem como errar. Mas os outros, todos os erraram. Paulo errou horrores, né? Davi, investida errada, Ziclag, entraram, levaram a esposa dele com todo mundo, pecou, Deus matou mais de 70 mil soldados dele por causa do pecado dele. Salomão pecou, todo mundo pecou, todo mundo errou, não achava a dosagem certa. E aí Paulo, que é o camarada cheio do Espírito Santo, ele vem nos ensinando a termos a dosagem certa, a prepararmos o remédio e não o veneno. Você não pode tomar veneno, você tem que tomar remédio, e isso vai depender da dosagem. Tem pessoas que cometem suicídio por excesso de remédio, né? É um remédio que é coisa boa, mas ele em excesso ele dá convulsão, parada cardíaca, um montão de coisa. E olha que coisa. Então olha só que Paulo fala, olha a orientação de Paulo. Ele diz para nós pensarmos desta forma. Ele diz que nós temos a mente de Cristo, e se nós temos que pensar, Filipenses 4:8, ele diz a forma que temos que pensar. E aí eu quero usar depois a parábola das 10 virgens para a gente fechar bem essa mensagem aqui. Nós conhecemos a passagem das 10 virgens, né? Nós sabemos da passagem, Jesus fez uma ilustração. Eu vou fazer um paralelo dessa palavra de Paulo com aquelas 10 virgens. 10 virgens, para quem não sabe, Jesus fez uma parábola, fez uma comparação, contou uma história, não existiu, mas Deus criou uma história para que nós entendêssemos o que ele está querendo dizer. E ele disse assim: olha, imagina 10 meninas virgens, meninas puras, meninas sem maldade, nunca tiveram experiência nenhuma com outros deuses, com outros homens, nada, pessoas de Deus, da igreja, 10 pessoas na igreja, as 10 são da igreja, frequenta, de oração, de palavra, de escola dominical, tudo bacana, somos 10 virgens, 10 de Deus, beleza. Só que 5 delas são meio relaxadas com as coisas de Deus, e as 5 prudentes, aquelas que levam mais a sério. Então Jesus fez uma comparação, que o noivo, que era uma festa, imagina você uma festa, ele está falando da vinda dele, da volta dele para o arrebatamento, como se fosse uma festa. Imagina o arrebatamento da igreja, imagina uma festa, como se fosse uma festa, e 5 mulheres vão levar uma espécie de lampião, lamparina, mas um lampião para a gente entender, e as 10 vão levar os lampiões, as 10 vão levar, só que 5 delas acham que não precisa levar azeite de reserva. Era uma festa, à noite, eu não preciso levar azeite de reserva, e vai dar tempo, vai dar tudo certo. As outras 5 falaram assim: olha, é melhor nós levarmos azeite de sobra, porque vai que o noivo demora, né? Ele pode tardar, e aí chegar a madrugada, e aí a gente ficar sem azeite. E as meninas: não, isso aí é besteira, com essas 5 aqui já resolve, está tranquilo. E elas foram para a festa. Nós conhecemos a história, que aconteceu que o noivo chegou tarde, demorou a chegar, e aí 5 daquelas meninas estavam com a lamparina, o lampião apagado, lamparina na época, era usado azeite, né, para acender, e as outras meninas estavam acabando, mas elas tinham azeite de reserva. Diga, azeite de reserva. Isso aí é que está o mistério. O azeite de reserva, a única diferença, só tinha uma diferença:
Só uma, só essa diferença. Não tinha mais diferença nenhuma. 10 eram virgens, 10 eram de Deus, era tudo. Mas só essa diferença de ter mais azeite foi que mudou toda a história. As meninas foram prevenidas. Elas queriam azeite de reserva. Então elas levaram azeite de reserva. E quando chegou o noivo, ela tinha azeite. E as outras pediram: olha, o nosso azeite acabou. Então dai-nos um pouco do teu azeite, porque o nosso já acabou e nós vamos ficar sem o noivo. Olha o que as meninas falaram, presta atenção ali, hein? Presta atenção naquele texto ali. A menina: não posso te dar. Não posso te dar. Você deve ir na cidade buscar azeite para você. Que azeite simboliza muita coisa na Bíblia: unção, Espírito Santo, chamar muita coisa. Mas o interessante é o que elas falaram: eu não posso dar aquilo que é meu para você. Eu não posso fazer por você. Eu posso até te aconselhar, mas eu não posso fazer por você. Eu não posso transferir a minha unção para você. Eu não posso transferir o meu dom para você. Eu não posso transferir a minha vida para você. Eu posso te orientar, é a única coisa que eu posso fazer. Olha que coisa impressionante, né? Como nós somos os maiores responsáveis pela nossa vida espiritual. Ninguém é mais responsável pela sua vida espiritual do que você. Não adianta colocar a culpa no marido, no sistema, no governo, na esposa, no pastor. Isso não adianta de nada. Isso não justifica diante de Deus. Porque você vai ter que dar conta do seu azeite, do seu chamado, do seu ministério, do seu propósito. E não adianta transferir. E ninguém vai poder pagar por você. E ela falou assim: não, vai até a cidade. E o problema é que já não dava mais tempo. E quando elas voltaram, o noivo chegou, voltou e elas ficaram. Nós sabemos que essa ilustração, essa comparação que Deus está fazendo é a respeito da volta dele. Ele está falando de pessoas na igreja, que tem pessoas na igreja que são prudentes, que estão analisando a sua vida espiritual. Como é que está o seu azeite? Como é que está a sua vida? Sabe, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de palavra? Como é que está a sua conduta, a sua fé? Sabe, você deve olhar para você e ver como você está. E aquilo que estiver faltando, você deve buscar, você deve pedir, você deve procurar, para se encher mais. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo, porque o tempo inteiro está esvaziando. O tempo inteiro está esvaziando. Todo mundo vai esvaziando. É natural. Já expliquei isso aqui, eu vou falar de novo. Enfim, em Hebreus capítulo 5, a Bíblia diz: com tanto tempo no Evangelho que devia ser mestres, ainda tenho que te alimentar com leite como criança recém-nascida. Mas alimento sólido é para os adultos, que têm pela prática a faculdade para discernir o bem e o mal. Ele está querendo dizer o seguinte: tem tanto tempo no Evangelho e ainda é um menino, cara. Qualquer coisa te aborrece, qualquer coisa te tira do sério, qualquer coisa te abate, com tanto tempo no Evangelho. Porque se fosse uma criança, se é um novo convertido, até entende, mas menino, dessa forma, pelo tempo que você tem, já era para você estar ensinando, era para você dar exemplo. E ensinar não está se tratando só de levantar um púlpito, dar aula, pregar, não. Está falando do testemunho. Olha para essa pessoa, olha para esse irmão. Esse irmão tinha tudo para parar, meu irmão. É doença, é problema, é casamento, é isso, é aquilo. Tinha tudo, mas olha como está. Olha como está firme. Quando eu me comparo com ele, meu Deus, eu não sou nada. Quem sou eu? Pela prova que esse irmão está passando, meu Deus do céu. Como eu não estou passando nada. Como eu não estou. Eu lembro que eu comprei um Meriva, aquele Meriva. Quase zero, 20 mil quilômetros rodado. Aí eu fui lá para a região do lago com a minha esposa. Aí tinha uma quinta-feira aqui que o presbítero tinha viajado. O presbítero foi lá para a região dos lagos. Tem um campo que ele acampa lá, que até hoje eu não conheço que lugar, onde eu vou lá. Ele fala que é um campo que é de frente para a praia, bota barraca, não tem negócio. Aí esse dia ele não pôde vir e está eu lá na região dos lagos. Falei: não, presbítero, fica aí e tal, vou ver aqui e tal. E aí o pessoal falou: rapaz, vai ter que ir lá em Vila dos Teles para pregar, para voltar. Olha a distância. Lá de região do Lago eu tinha que vir aqui pregar para voltar. Sabe quem me deu força? Eu falei assim: rapaz, daqui para lá são 3 horas. Para ir, 3 horas para voltar, 6.
Eu vou vendo paisagem, num carro zero, tirando uma onda. Tem um irmãozinho lá, lembra do Fernando? Trabalhava com aquela, não é van não, Fiorino. Meu irmão, aquilo não é de Deus não, varão. Um dia eu fiquei naquela Fiorino, meu irmão, não tem ar-condicionado, sol de 40 graus no trânsito, o camarada trabalha de manhã até a noite. Um dia eu fiquei com a Fiorino dele para ele viajar, ele foi com o meu carro, aí eu fiquei com a Fiorino dele, meu irmão, queixo duro, suor, não tem ar-condicionado. Falei, rapaz, o cara trabalha de manhã até a noite com esse carro direto, não reclama, vem dando glória, eu vou reclamar de um Meriva? 3 horas andando, tirando onda, vendo paisagem? A minha prova ficou desse tamaninho, ó. Ficou formiguinha, porque eu já logo comparei com a vida dele. Está entendendo? Você vê que os maiores testemunhos estão na Bíblia. Tu não vê um cara sofrendo mais que Jó, tu não vê um cara mais injustiçado que José, porque quando você olha esses exemplos, fala assim, rapaz, eu fico até sem graça, né? Teve um irmão que falou, pastor, o senhor vem lá de Vila de Caxias para cá, que fé, eu vejo fé nenhuma, eu venho todo dia aqui trabalhar, eu já vim a pé, já vim de bicicleta, já vim em tudo, para a igreja é cheio de prova, mas para dinheiro não tem problema nenhum, né? Não tem nada de dificuldade para dinheiro, vai para a cidade, pega ônibus cheio, vai no trem lotado, né? O din-din, né? Às vezes anima, agora na igreja é cheio de problema, ó, aí a gente fala, para Deus o melhor, a gente fala bonito, não fala? Cara, quantas vezes nós estamos sendo hipócritas, a dosagem está fora. A gente tem que analisar a nossa vida, ver se nós somos realmente isso que nós estamos achando que somos. Olha, eu estava fazendo a comparação aqui hoje de manhã, olha o evangelismo e o testemunho de Jeová. Tu faz aquele evangelismo ali? Olha o adventista guardando um sábado. Você realmente tira um dia para o Senhor, um sábado para o Senhor? Não precisa ser o sábado, pode ser domingo, segunda, terça, mas você tira realmente para o Senhor? Para a sua família, dedicar a obra, você faz? Você conhece o mormon? O mormon vai de porta em porta, batendo com folhinha, entrando no evangelismo para ver o que a pessoa precisa. Você faz o que o mormon faz? E os santos somos nós? Olha, começa a analisar, começa a ver a tua obra, começa a ver se tem aí azeite de reserva, começa a analisar se nós temos azeite de reserva ou se a nossa lamparina está mal acesa. Olha que coisa interessante. Então olha só, que nós aprendemos aqui, Paulo dá a receita de como viver, de como pensar. Aqui ele trata de ansiedade, aqui ele trata de depressão, aqui ele trata de angústia, aqui ele trata de estresse, porque eu li no livro e achei muito interessante, ele disse assim, o excesso de passado traz depressão, o excesso de presente traz estresse e o excesso de futuro traz ansiedade, né? Nós ficamos inseguros, nós não sabemos o que vai acontecer, a única coisa que nós sabemos que vai acontecer é a morte. Então por que ficar tão preocupado se todo mundo vai morrer? Por que tão preocupado se todo mundo vai morrer? Não é isso? Pelo menos para o racional. Olha só que coisa interessante, e Paulo dá a forma exata de pensar, você deve pensar dessa forma, e aqui ó, psicologia, psiquiatria, todo mundo tem que se render. Quando nós pregamos aqui as 10 regras do Dr. Augusto Cury, as 10 estão na Bíblia, de rir das suas loucuras, de se doar mais, né? De participação, tudo isso está na Bíblia. Coletivo, grupo, como o grupo é poderoso. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 18:1, o que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem se isola está lutando contra a verdadeira sabedoria, tem que andar em bando, tem que fazer algo. Você fica desmotivado quando você não tem um propósito. Chega aqui, ó, vamos para a igreja, aí vamos lá, vamos ir, vamos voltar, mas bota você para lá trazer uma palavra, ó, domingo você está responsável por trazer uma palavra introdutória. Meu irmão, a semana toda você passa mal, você fica orando, você fica lendo, você fica ansioso, você fica esperando. Meu irmão, tu pode estar doente, pode estar com problema, está contando contigo, tu não, eu tenho que estar lá, está chovendo, não, é Uber, eu vou né, sombria. Mas quando a gente não tem uma responsabilidade, quando a gente não tem um propósito, fica fácil de desistir, aquilo desanima. É igual você pagar uma pessoa, paga tudo antes dela completar a obra. O pedreiro pode ser o Rogério, o santo de Israel aqui, ó. Pensa num santo, esse aí, ó. Acho que não tem nem pecado. Cadê a Daí? Daí já vai levantar o dedinho. Tem sim.
Mas o camarada vai durar 3 meses na tua obra, né? Aí, quanto dá aí, Rogério? 60 mil. Tu dá 60 mil, meu irmão, ele reforma a casa dele, presente para todo mundo, dízimo, abençoa o pastor, eita, glória de Deus, aleluia. Mas aqui chega na outra semana, o cara não tem nada, ele vai trabalhar um mês, aí não recebe, aí 1 mês e meio não recebe, as contas já arrumou outra conta lá, aí ele começa a achar que está trabalhando de graça, e desmotiva, cara, desmotiva. Isso é pedreiro, isso é lanterneiro, isso é qualquer um. Se você, vou pagar tudo para me livrar, porque eu ouço ali no meu trabalho, meu Deus do céu, pastor, pedreiro, por isso que eu indico, tem 2 aí, calote eu sei que não vão te dar não, depois você vira com ele, mas os caras dão dinheiro e vão embora. Falei, rapaz, não se paga nada, nada adiantado, ver valores é o mínimo possível, porque você vai desmotivar o cara, está entendendo? Vai ficar numa situação complicada. Então olha só, a motivação é trabalhar por motivo. A ação tem que ter um motivo para ter ação, e aqui Paulo dá a receita como nós devemos pensar, até para não vivermos desanimados, até para sabermos como pensar, como agir, qual é a hora de parar, qual é a hora de avançar, qual é a hora de refletir, qual é a verdadeira, como é que faz isso? Olha que coisa interessante. E aí Paulo fala assim, quanto mais, irmãos, eu vou ensinar vocês a pensar. É isso que Paulo está falando aqui. Aquilo que também em Lamentações de Jeremias diz, quero trazer à memória só aquilo que me dá, o que te perturba é que não te acrescenta em nada, já reparou? O próprio Augusto Cury fala isso. Às vezes as pessoas se preocupam, o que mata ela, o que ela se preocupa com tanta antecedência, geralmente aquilo não acontece, 90% das vezes aquilo não acontece. É porque quando Jesus, você vai contra a Bíblia, porque a Bíblia diz o seguinte, viva cada dia o seu, você tem que viver cada dia o seu mal, mas a gente não, pecadores que somos, a gente fica pensando no futuro, a gente traz coisas do passado, e aí você está preparado para levar um peso, 50 quilos, passado tem 50 quilos, presente tem 50 quilos, futuro tem 50 quilos, passado você levou 50 quilos, passou, presente você está levando 55, tá beleza, no futuro você vai levar os outros 55 quando o presente deixar de ser presente, vai ser futuro, então é 50 quilos por dia. Aí o cara traz o problema do futuro, o cara traz o problema do passado, ele não vai aguentar. E outra, passado é para aprender, passado não é para se viver, o passado nem coisa boa às vezes é bom lembrar, sabia disso? Porque o cara, eu por exemplo, se eu começar a lembrar do meu Meriva, né? Poxa, aquele ar-condicionado, minha casa estava bacana, hoje eu olho para o Corsinha, meu Deus, estou regredindo, entendeu? Isso vai me trazendo mal-estar, coisa muito boa e coisa ruim piorou, aí que não tem que trazer nada mesmo. Então olha só que coisa interessante, e a Bíblia nos instrui, nos ensina, nos mostra como doutrina, como devemos pensar. Olha que aquelas 10 virgens, as 5 que ficaram, foi por causa da dosagem, a dosagem, as meninas levaram a menos, elas não levaram a medida exata, elas tomaram veneno ao invés de remédio, diga veneno ao invés de remédio. O que você tem tomado? Então assim, quem você tem aprendido, né? Quem tem te aconselhado? Aí pede o conselho de um mundano, porque se sou eu, minha filha anda, já tinha mandado, não sei o que lá, é mesmo. E aí o Salmo 1 diz que bem-aventurado, feliz é que não se assenta na roda de escarnecedores, não se detém no caminho de pecadores, escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha só, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que nós vamos ler aqui, a lei, os mandamentos, as ordens, a doutrina, isso aqui é doutrina. Se você quer ser salvo, se você quer viver bem com Deus, nós temos que orar ao Senhor para nós mantermos nessa palavra. Olha a oração do salmista Davi no Salmo 119, verso 18, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor, guardar a palavra, sabe, proteger a palavra, ou seja, é você aprender a palavra e não deixar ninguém tirar isso de você, não deixar ninguém mostrar o contrário, sabe? Olha que coisa tremenda, olha a orientação de Paulo, quanto mais, irmãos, tudo que é,
Você vê tudo que é verdadeiro? Olha que coisa interessante. Olha só. Tudo que é verdadeiro. Então tudo que é falso, tudo que é mentira, não é bom. Jesus disse assim, Jesus, o Rei, o Todo-Poderoso: a candeia do corpo, o que ilumina o corpo, o que vai deixar você bem ou mal, é o que você vê. É o que você vê. As maiores fontes de sabedoria estão na visão, na audição, correto? O que você ouve, o que você vê, é o que vai para o seu coração. Por isso que a Bíblia diz: guarda o coração. Mas como guardar o coração? É o que você vê, o que você ouve. Você viu uma violência, você viu o pai batendo na mãe, e aquilo você guardou no coração, você criou ódio. Você viu, você ouviu uma injustiça, aquilo vai para o teu coração e você odeia. Aí você... Então, para chegar ao coração, você vê, você ouve, então vai para o coração. E a Bíblia diz em Provérbios 4:23: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então o que você vê e o que você ouve é o que vai para o seu coração. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Então ver também, olha só, coisa interessante. Ver o que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro. Quando a gente vê uma novela, é verdadeiro ou é falso aquilo? Verdadeiro ou falso? Eu vejo também, fique tranquilo, não que só tu é pecador, não, eu vejo também. Mas tem muita coisa que é mentira. Quando é até bíblica, eu aconselho até ver, até gosto, né? Da Record até gosto. Mas rapaz, um montão de coisa que não tem nada a ver, sabe? É sempre a mesma história, uma novela do rico com o pobre, da injustiça. Cara, para pensar aqui comigo, reflete aqui com o pastor aqui. Pega todas as novelas que tu viu na vida, pega todas as que tu viu na vida, agora junta as horas, vê quantas horas você viu, 10, 20, 50, 1000 horas. Agora me fala o que tu aprendeu, me fala o que acrescentou na tua vida. Meu irmão, é uma ilusão, uma mentirada, sabe? Aí por que as músicas, essas sofrências fazem o maior sucesso? Porque todo mundo vai vivendo aquilo ali, é mentira, vai vivendo a mentira, vai vivendo a ilusão, sabe? Aí tá pensando, estou com ela, mas eu estou pensando em outra, e é o cachorro, ela é a cachorra, e é isso e aquilo, e está todo mundo achando bacana. Cara, isso não é verdadeiro, sabe? Não é só questão de viver em mentira, não, mentindo, isso já virou pecado, isso daí, tá entendendo? Viver prática de mentira, isso é o pecado. Estou falando nem disso não, que aí já passou por Satanás já. Eu estou falando de coisa do crente, estou falando do que o crente vê, está entendendo? Ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é honesto. Rapaz, eu via, o meu filho gosta daquele filme, hoje não, porque ele é mais velho, né? Mas o Tiago não perdia aquele filme Velozes e Furiosos. Rapaz, o cara via 50 mil vezes o mesmo filme. Eu vejo também, tá? Eu sou pecador igual você. Eu vou pregar, eu sou o santo e estou pecador não. Mas olha só que coisa, né? Aventura, pacarrão, tudo show, tudo maneirão, né? Tudo bandido. É tudo bandido. Rouba, mata, mas são tudo parceiro, tudo maneirão. O cara tá dando tiro na polícia. Você viu o filme? O cara passa assim, ele bate, o carro voa, os carros caem da ponte. Cara, tu imagina que tem família ali, correto? Se fosse verdade. Bandido dando tiro, é mó adrenalina, é maneiro. Eu posso falar com propriedade. Cara, eu vim de favela. Pensa tudo que é ruim na tua vida aí, que tu já viu, eu vivi. Favela, droga, prostituição, mesmo tudo que é porcaria eu vivi, né? Porque eu vim de colégio interno, minha mãe, meu pai abandonou minha mãe, né? Engravidou minha mãe, já tinha outra família, minha mãe sabia o que fazer. Aí eu vou para a mão de todo mundo, vou para o colégio interno, durmo na rua, viro o inferno, vou para casa de prostituta, de bandido, de lá, tudo para dar errado, né? Eu era o cara que tinha tudo para dar errado. Rapaz, tu acredita que eu vivia no meio dos bandidos, eu não tinha noção do que eles estavam falando? E todo mundo queria ser, eu nunca fui, porque eu sempre fui medroso, né? Sempre fui medroso, graças a Deus eu fui medroso. O cara falava em arma, graças a Deus o meu medo, acho que foi o sistema de defesa que Deus me deu. Eu nunca tive coragem de atirar numa pessoa, pegar uma arma, nunca tive coragem disso. Mas os caras ficavam contando normalmente, não, peguei tal e tal, aí 5 mil, 10 mil, peguei um carro, levantei para o outro, porque no meio deles era assim,
Eles iam roubar um carro e ele já tinha um carro, tipo comprou uma carcaça, né? Comprou a carcaça por R$2.000, com documento. Meriva, por exemplo, Meriva, 2020, 23, mas está tudo acabado, o cara só tem o documento acabado. Aí eles iam atrás do Meriva, né? Da cor que eles queriam, aí roubava aquele carro ali, aí o cara dava 3, 5 mil, sei lá, o carro dele. Ele pegava aquele carro todinho, ele montava aqui, ó, entendeu? Aí vendia esse carro aqui normal, porque esse carro estava com o documento certinho, e existia essa... Eu tô vindo lá no meio dele, lá, tá o cara tudo de carrão, tudo de dinheiro, tudo de tênis, e eles queriam me dar também. E, vou trazer um relógio para tu, próximo meu trabalho aí, falar trabalho, meu trabalho aí, vou trazer uma peça para tu. Ah, tá bom, né? Eu tô lá no meio, bobão, né? Ah, traz a peça, traz não sei o que lá, tal. Aí, mas eu nunca entrei, porque minha mãe é aquela Paraíba braba, né, meu irmão? Se entrasse, fazer eu engolir aquele tênis, qualquer coisa. Minha mãe sempre foi muito correta. De quem esse R$1 aí? Esse dia tu arrumou, tu não trabalha? E aí o pau já quebrava, né? Então nunca voltei com nada para casa, eu já sabia que eu ia morrer dentro de casa. E aí, a única vez que eu lembro que caiu minha ficha, que eu estava no meio deles, porque era muito dinheiro, é muita mulher, e todo mundo acha bacana, tá? Todo mundo acha bacana, todo mundo acha o máximo. Tu viu fulano, o carro que ele está agora? Tu viu a pesa, o sei o que lá, puxa 5 mil, paga para todo mundo, tal, e aquilo ali é um heroísmo. Não, é besteira, só ir lá, tal, pegou o carro, tal. Aí, rapaz, só caiu minha ficha quando eu ouvi um dia ele falando assim: rapaz, eu fui pegar agora um carro, tal, aí a velhinha, tal, saiu, aí eu tive que acertar, matar a velhinha. O camarada, matar a velhinha? Vocês mataram a velhinha, cara? Cara, ela não quis sair do carro. Que isso, cara? Aí eu fiquei horrorizado. Eles sempre falaram aquilo. Mas quando falou que matou a velhinha porque ela não quis sair do carro, ela ficou presa, sei lá, aí eu fiquei pensando: meu Deus, uma senhora não conseguiu sair do carro, vocês atiraram. Meu irmão, não saiu do carro, a gente atira e tal. E o camarada, aí que eu fui cair a ficha, entendeu? Porque tu tá lá no meio, tu acha tudo normal. Todo mundo xinga, todo mundo palavrão, todo mundo sei o que lá, então tu acha tudo normal. Quando você faz uma comparação com outra família, é que você vê o absurdo, entendeu? No extremo. Então por isso que muitos assim, dentro até de comunidade, pequenininho, ele está com aquela arma, está com aquela coisa ali, porque para ele é igual um brinquedo, entendeu? Nós, aqui é uma coisa horrorosa, mas lá no meio deles é como se fosse um brinquedo, entendeu? Ele tá e ri, pai, acertou lá, camarada, você é fera, parece uma brincadeira. Então assim, para cair a ficha da pessoa tem que ter um choque de realidade, sabe? Se a palavra não nos orientar, eu falei lá em Caxias, vou repetir aqui, irmãos, eu não sou isso aqui que vocês estão vendo, pastor Clécio. Eu sou um cara arrogante, eu sou um cara impaciente, eu sou um cara intolerante, eu sou um cara que não ouço ninguém. Quem me transformou foi o Evangelho. Só quem me conhecia era a Érica. Porque eu fui assim, porque eu fui criado sozinho. Eu não tive pai, mãe, educação, tive todo mundo. Não, eu tive que criar no meio da rua. Então é a lei do cão, é matar ou morrer, sobrevivência. Então assim, eu não dava para ouvir, tem que ser o meu jeito, tem que acertar. Então quando eu fui casar com a Érica, meu irmão, a Érica foi um presente de Deus na minha vida. A Érica orou muito por mim, lutou muito por mim, que eu nem via mais a Érica. A Érica era uma das garotas que saía, e eu falava: ih, minha filha, não cola comigo não presto não, ih, garota de família. Eu pelo menos tinha caráter, né? Caráter eu sempre tive, nunca gostei de mentira, de dar volta nos outros, nunca gostei dessas hipocrisias aí. Caráter, acho que não, independente de ser crente, o homem tem que ter caráter, né? Pelo menos palavra. Então eu sempre fui sincerão, falava para a Érica: aí, não cola comigo não presto, sou pipa voada do mundão, isso aí é tudo mentiroso, tudo falso. E as garotas chegavam assim, eu falava: cola com esse cara não, ninguém presta, tudo muquirando, garota de família, você está namorando essa garota. Aí eu queimava todo mundo. Então, mas o que acontecia? Mas era um cara que eu não ouvia a mulher, que eu não ouvia muito conselho, é o que estava na meta, o que eu tinha que fazer, pronto, acabou, era matar ou morrer. Então, quando eu me converto ao Evangelho, cara, eu tenho que aprender tudo novo. Por isso que Jesus disse que tem que ser como uma criança, vai deixar tudo que aprendeu, tudo que sabe, para começar a aprender com Cristo. E aí honrar a esposa, irmão, meu Deus do céu, quando eu ia nas palestras e quando eu via a pregação, eu lembro das primeiras pregações, pastor José Gonçalves, falando até do filho pródigo, quando eu via as primeiras mensagens assim na igreja,
que o marido devia honrar a esposa, devia ouvir, que ela tem voz também, tem que ser em concordância. Meu irmão, passei mal. Falei, rapaz, meu Deus do céu, não é possível. Está entendendo? Não, vai ter que ser. Falei, rapaz, vou ter que orar. Senhor, tem misericórdia. Como é que eu... meu irmão, se tu não seguir essa palavra aí, se tu não honrar tua esposa, se tu não cuidar dela, tu está reprovado. Porque é dever do homem cuidar da esposa. Não é santo, não é bacana, não. É dever, como doutrina. E Cristo disse isso, que o homem deve dar a vida pela esposa. O marido deve dar a sua vida pela mulher. A gente fala muito de mulher sábia, de ficar casa, joga tudo para cima da mulher, né? Então a mulher que tem que ser sábia, a mulher que tem que cuidar, mas é difícil falar do homem. O homem deve dar a vida pela mulher. E o que é a vida? Teu pensamento, teu sentimento, tua vontade. Olha só que coisa. Então já me deparei com isso, já foi um problema para mim, a minha transformação. Então quando eu começo, e eu graças a Deus eu fui para uma igreja, que era o pastor Fábio, né? Então o pastor Fábio é um camarada muito de Bíblia, é um camarada que é Bíblia o tempo inteiro, Bíblia o tempo inteiro. Então ele citava a Bíblia o tempo inteiro. Então quando ele mostrava os meus erros, eu emudecia, está entendendo? Eu ficava triste, rapaz, eu não estou encaixado nisso aí. Não, mas você pode, você consegue, tal. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Está entendendo? Então assim, para me tornar uma pessoa tolerante, uma pessoa pacífica, hoje, né, a pessoa, pastor, o senhor é muito calmo, não, o senhor é muito tranquilo, pastor, o senhor tem muita paciência. Eu falei, rapaz, eu conheço a palavra. Jesus disse, ai daquele que fizer um pequenino meu tropeçar, é melhor amarrar uma corda no pescoço, uma pedra e lançar no fundo do mar, do que fazer um pequenino meu tropeçar. Então eu sei que tem gente aqui que eu tenho que dar mingau, tem gente que eu tenho que dar mocotó, tem gente que eu falo grosso, tem gente que eu falo fino. É acepção? Não, é tratamento. É o pai. A minha função é alimentar, a minha função é educar. Agora, como eu vou educar, os temperamentos são diferentes. Eu sei que tem filho que eu posso dar o número da minha conta para ele, que ele é responsável. Tem filho que eu não posso dar 50 reais, que ele vai sumir, vai me dar uma pernada. Entendeu? Tem filho. Tem filho que tu pode dar o carro, tem filho que não pode. Tem filho que tu pode deixar a empresa com ele, ele vai multiplicar a empresa. Tem filho que se tu deixar 10 empresas com ele, tu vai voltar e está falido com a empresa. Entendeu? Então é você que vai ter que dosar isso. A vida é feita de dosagem, sabe, na educação, quando repreende, quando chama atenção, quando dá um carinho, quando repreende, né? Quando é para aconselhar e quando é para repreender. Olha só que coisa, vamos ter que achar o tempo inteiro a dosagem na vida. Ó, o que é verdadeiro, tudo que é honesto, né? O cara é honesto, o camarada tem palavra, o camarada tem caráter, não duvida dele, né? É a pessoa com poder confiar em você, saber que você é uma pessoa honesta. E Paulo, quando fala isso aqui, ele encerra no versículo 9 falando para imitar ele. Ele fala, olha para mim o que vocês aprenderam, o que tem visto em mim, sejais meus imitadores. Olha como é que Paulo encerra, falando que o povo deve olhar para a gente e nos imitar. Rapaz, nós temos essa bagagem? Posso ser teu imitador, irmão? Fala para o seu irmão, posso ser teu imitador, irmão? Enquanto eu bebo água aqui. Fala mais alto para ouvir, irmão. Tá rindo, irmão? Tem irmão que fala assim, tu pode ser meu imitador? Rapaz, a família pode olhar para você e pode te imitar? O teu trabalho as pessoas podem te imitar? A tua conduta, o teu caráter, como homem de Deus, como mulher de Deus, como esposa, como marido, como funcionário, pode te imitar? Olha que coisa interessante. Ó, tudo que é honesto, tudo que é justo. Cara, olha que coisa interessante. Justo vem de justiça, fazer o que é correto, sabe? Ah, mas é meu filho. Mas é justo o que você está fazendo? Você já viu a pessoa falando assim? Tem muita igreja que fala assim, né? Não, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez é filho, nunca deixa de ser filho. É maneira essa palavra, só que só tem um probleminha, né? As pessoas usam muito esse texto aqui, ó. Olha o filho pródigo, ele foi embora, tal, pá, mas ele nunca deixou de ser filho. Tá certo. O único problema, só tem um probleminha aí. No dia do julgamento, Deus não vai julgar como pai, não. Deus vai julgar como juiz. Ele não vai julgar como pai, não. O pai é o juiz. Presta atenção, vou colocar aqui para você entender. É como se fosse você aqui na terra. É o teu filho, mas você é juiz. Aí leva o teu filho lá e fala, ó, o teu filho
esse fulano aqui foi pego matando a pessoa, usando a droga, foi em flagrante, e nós trouxemos ele aqui para o senhor julgar a causa. Você é pai, e como pai você não queria fazer isso, mas como juiz você tem que condenar. Deus vai condenar pessoas, não é porque Ele quer não, porque a escolha foi sua, foi a dosagem que foi exagerada. Pessoas vão para o inferno não é porque Deus manda para o inferno, é porque elas escolheram o inferno, elas escolheram não servirem a Deus, elas escolheram não serem fiéis ao Senhor. Foi porque Deus condenou. A Bíblia sempre vai deixar as duas escolhas, a dosagem. Lembra de Deuteronômio 30, 19, que eu sempre falo aqui? Que Deus disse: hoje eu tomo céu e terra por testemunho diante de vós, coloquei os dois caminhos, bênção e maldição, vida e morte. Eu te aconselho que tu sigas o caminho da vida, para que viva tu e toda a tua descendência. Cara, a escolha sempre vai ser sua. Não adianta botar culpa no trabalho, no emprego do marido. Mentira, cara, é mentira sua. A escolha é sua. A sua vida espiritual, ninguém é mais responsável pela sua vida espiritual do que você. E Deus nunca vai dar uma aprovação além que você possa suportar. Nunca Deus faria isso, porque Ele é o primeiro a ser justo. Então eu posso. Quantas vezes eu cheguei, né, no Tiago, e era no colégio sempre o Tiago. Tiago é a vítima aqui. Eu não chegar na escola, quem estava errado? Tiago. Não, mas é meu filho. Não, mas o que aconteceu? Mas ele sempre implica, ele sempre faz isso, ele sempre fica esse menino, sempre falou, a gente sempre orienta. Aí chegou um dia que o menino não aguentou, deu um tapa nele, não sei o que lá, papapá. Está errado, vai apanhar ainda quando chegar em casa também. Porque está errado, cara. Eu tenho que fazer o que é justo. Está entendendo? Hoje meu filho está disciplinado. É o que é justo. É como pai ele estava aqui comigo. Estava aqui minha família. Todo mundo. Mas como pastor eu não posso. Por quê? Porque eu não sou dono da igreja. Eu não sou dono das pessoas. Só sou um pastor. E nós temos que seguir o que está escrito. Tenho que fazer o que é justo. Tudo que é puro. Não tem mistura, cara, sabe? Não fica misturando a fé com crendice, né? Não crê aqui, mas crê numa outra coisa também. Não, isso aqui, mas isso aqui não tem nada a ver. Rapaz, tem que ser puro. Aquilo que é puro não se mistura com nada. O vinho puro, o azeite puro, tem nada misturado. Tem nada misturado ali, sabe? Não, mas eu sou um pouco simpatizante do negócio. Não, também gosto. Rapaz, tem que ser puro. Ó, tudo que é puro, tudo que é amável, sabe? Rapaz, quando a Bíblia fala para trazer à memória aquilo que dá a boa esperança, cara, você tem que parar de ficar pensando em coisa que te faz mal, sabe? Coisa que é amável, coisas boas. Isso é psicologia, psiquiatria, teologia, tudo fala sobre isso. Quando você começa a pensar algo que está te fazendo mal, já é para eliminar isso. É uma luta. Quero eliminar isso aqui está em cross, isso aqui não consigo fazer, isso aqui não tal. Poxa, mas tudo pensar em coisas que são amáveis, a gente procurar ver o que é bom, sabe, tirar alguma coisa de bom daquilo que nós estamos vendo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se é alguma virtude, rapaz, a boa fama, a virtude, as coisas boas, eu fico olhando às vezes, eu assisti umas 2 vezes esse negócio de pegadinha, né, eu estava com a Érica, eu falei assim, poxa, eu não consigo achar graça nisso. Veio o cara, né, a gente contando assim, parece ser engraçado, mas veio o cara com a torta, irmão, com a torta, o cara dentro do ônibus, um palhaço, cravou no cara, sujou o cara todinho, e outro era subindo a escada, veio a menina com a criança no colo, irmão, aí pranchou na cara da mulher assim, aí todo mundo rindo engraçado, e outro era faça o teste no colchão d'água, aí uma senhora gordinha, cara, aí, com bolsa, com tudo, o colchão era de água mesmo, aí quando a mulher sentou, ficou lá dentro, camarada, com bolsa, com telefone, aí eu falei, cara, tinha que mandar a mãe dele, cara, não tinha que mandar? Cara, tua filha, tua mãe, tu já pensou a tua mãe, irmão, com remédio? Eu fico lá pensando na Érica, né, tem coisa que parece que é mais forte que você, né, tu fica pensando, uma pessoa passando mal, aí com documento, com remédio, joga você dentro da água, cara, arrebenta teu telefone, acaba com os teus documentos, a pessoa toda molhada lá na cidade, aí todo mundo rindo. Que graça que tem isso, cara? Como é que pode um negócio desse? Sabe, a gente ri da desgraça do outro. Onde está o evangelho? Eu fico pensando o que Jesus falaria disso. O que o senhor acha aí? Rapaz, como é que pode?
sabe, denigrir a imagem, difamar. Como é que pode fazer isso e o pessoal achar graça? Cara, não tem graça, cara. E aqui, ó, de boa fama, tudo se é alguma virtude, são coisas boas, se há algum louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo está dando orientação aqui de como pensar. É nisso que nós devemos pensar, naquilo que é verdadeiro. O que você está pensando é verdadeiro? É justo? É amável? É de boa fama? Nisso pensai. Não, mas se é injustiça, se é vingança, se é ódio, se é mágoa, o que tu está pensando nisso? Cara, isso vai te destruir. Olha só, eu fiquei com uma palavra do Dr. Augusto Cury, nessa palavra dele que eu achei muito interessante. Ele falou assim: perdão não é uma questão só espiritual. Perdão é uma questão de inteligência. Interessante, né? Ele disse na psiquiatria o seguinte: o cara está mal, o ódio, a mágoa, a raiva, o rancor, isso causa vários tipos de doenças. Isso é provado: gastrite, úlcera nervosa, problema neurológico, vários tipos de problema. Quando o cara perdoa, ou seja, deixa aquilo para lá, está entendendo? Aquilo passou, aquilo aconteceu, não tem como voltar mais lá. Vingança, o ódio, isso não vai adiantar de nada. Quando aquilo não dá mais importância, ele falando na psiquiatria, é liberado, né? Do próprio corpo, traz aquele bem-estar, endorfina, dopamina, ocitocina, substâncias de prazer. Isso traz cura. Tem pessoas que estão doentes, que oração não cura. Oração não cura, remédio não cura, porque depende dela, não depende da oração, está entendendo? A oração é para fazer ela esquecer, ela perdoar e deixar isso para lá. Então, se a pessoa, não adianta orar por você, não adianta jejuar, orar, se não tira isso, se não limpa. Por isso que é o nascer de novo. Olha que coisa maravilhosa. Por que você acha? Para pensar aqui comigo. Para pensar comigo. Olha a psicologia e a teologia pura aí. Por que Jesus falou do batismo nas águas? Olha só, nascer de novo. É a cena, né, da bolsa d'água estourando e a criança vindo, né, quando nós saímos da água. É a cena do nascer de novo. Quando a pessoa tem na consciência que todo o passado tem que ser esquecido e ela começar dali para frente, ela lança tudo naquela água. Esquece mágoa, esquece ódio, esquece o que fizeram, se foi para testemunho, se foi para permissão de Deus. Quando você não consegue perdoar, eu tenho uma receita infalível. Eu tenho facilidade de perdoar. Eu tenho facilidade. Eu boto tudo culpa no diabo, né? Tudo eu boto culpa no diabo. Tudo que é ruim eu boto culpa no diabo. Se violentou, se foi abusada, se houve um crime. Bem, Deus para mim permitiu, correto? Se aconteceu, Deus permitiu. Então é para servir de referência. Se permitiu é porque suporta e vai ser referência para outras pessoas. Hoje, uma das maiores pregadoras do mundo, Joyce Meyer, maiores pregadora do mundo, americana, marada, multidões. O testemunho dela é que ela foi violentada ou pelo tio ou pelo pai. E ela conta isso no testemunho, que liberou o perdão e como Deus fez na vida dela, e como hoje ela fortalece milhares de pessoas. Porque pedofilia, abuso, isso é antigo, muito antigo. Só que hoje tem voz, antigamente não tinha. Na minha época, eu quase fui abusado umas 3 vezes, quase. Graças a Deus sempre gostei só de mulher. Mas quase fui abusado umas 3 vezes, do cara, do pedófilo, tá dentro, de levar, de eu falar, cara, e eu era criança, falei, tinha um lado bom, né, de ser favelado, né, favelado tudo barraquilo, né? Eu digo, meu irmão, tô pensando o quê, meu irmão? Já era pequenininho, já era, que é isso, meu, tá doido, né, mas quase, várias vezes, e era casado, o cara casado, coisa do demônio, rapaz, casado com mulher. Pedófilos são pessoas, às vezes, que tu nem desconfia. Bom pai, com filhos, amoroso. Cara, tu não desconfia, tu não imagina. Tu imagina. São pessoas que você nem acredita. Como pode um troço desse? Está entendendo? Quantas das minhas primas, das meninas foram abusadas? Quantas histórias que eu tenho de senhoras aí, que era o pai, era o tio, e se falasse estava perdida. Não tinha voz. Uma vez nós fomos evangelizar prostituta lá na cidade. Aí estava na rua, o pessoal estava evangelizando a prostituta.
Aí ela, quando estava falando do testemunho, falando de Jesus e tal, e ela começou a chorar, e eu atendia muito também, na Casa Bahia, eu atendia muito esse pessoal, né? E aí ela falou assim: rapaz, eu nunca sonhei ser prostituta, não. Eu não era criança, quando eu cresci eu ser prostituta, não. 99, sei lá, por cento, acho que não pensa isso. Foi o caso. Muitas foram abusadas pelo pai, foi abusado pelo irmão, foi abusado pela tia. Aí quando foi falar com a mãe, ainda foi espancada, ainda foi colocada para fora de casa, estava grávida, não quer dentro de casa, ninguém quer, e quem abraçava é a prostituição. Na época de Jesus, o que mais se tinha era prostituta nessa situação. A mulher, se saísse de casa, não podia voltar. O marido repudiava por qualquer bobagem. O pai não recebiam em casa. Ninguém queria mais aquela mulher repudiada. Ela não podia se casar. Ninguém dava emprego. A mulher vai ficar na rua. Olha que situação. Olha que situação desse pessoal. Se hoje, pleno século XXI, tem isso, imagina 2000 anos atrás. Está entendendo? Como é que é difícil? Então, julgar as pessoas só porque o pecado dela é diferente do meu, isso é fácil. A gente com a caneta, um papel, ou falar da vida dos outros. Saber o que realmente levou aquilo, o que causou aquilo, a Bíblia está falando. Se é alguma virtude, se é algum louvor, tudo que é amável, boa fama, nisso pensai. Quando Paulo disse em Romanos capítulo 2, no verso 1, quando nós julgamos a pessoa, nós já estamos sendo condenados, porque nós não temos condições de julgar ninguém, porque nós somos pecadores, só que o nosso pecado é diferente, e nós estamos lutando com ele, nós estamos lutando. Por isso que ninguém vai ser salvo porque merece. Ninguém vai ser salvo porque merece. Você não vai ser salvo porque você merece. É salvo pela, diga graça. Diga graça. É o favor imerecido do nosso Deus. É isso que vai nos salvar. Então eu quero fechar essa mensagem aqui. O que eu aprendo aí com Paulo e com essas 10 virgens ali que nós falamos? Olha, umas coisas erradas daquelas meninas, ó, das que erraram primeiro. Se arrependeram quando não havia mais tempo de se arrepender. As 10 virgens, as que não foram prudentes, elas se arrependeram. Faltou azeite. Me arruma mais um pouco aí, só não há mais tempo. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente quer fazer, não, o meu sonho é isso, tal. Só que você sempre fala, sabe? Fala, só falta virar o ano aqui e vir de branco, né? Esse ano, né? Estamos de branco aqui, a paz, a alegria, e esse ano vai ser tudo diferente. Rapaz, quando muda o ano, o dia é igualzinho ao ano passado. O dia é sempre o mesmo, é manhã, tarde e noite. E fez o Senhor, pronto, acabou. O ano não muda nada. 2025, você pode fazer a sua programação. Mas quando nós queremos mudança, queremos algo com Deus, nós podemos fazer hoje. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Então olha só, essas meninas se arrependeram quando não teve mais tempo de se arrepender. Nós temos que tomar cuidado que quando nós nos arrependermos de algo já seja tarde demais. E o que é melhor? É o conselho, é a palavra, é a orientação, é buscar ajuda. Quando a gente vê que está além do limite. Deixa eu abrir parênteses aqui rápido para a igreja aqui. Quando, já acompanhando algumas pessoas, e isso serviu de inspiração para outros aqui. Quando você tem problema no seu casamento, quando você tem problema na sua vida espiritual, quando você tem problema emocional, isso é um problema meu, pastor, está entendendo? Porque as pessoas falam assim, eu quero compartilhar com você, não quero levar mais problema para o pastor não, porque o pastor tem muito problema. Você me traz problema quando a gente não luta pelo seu problema. Isso é que me trazer problema. Me trazer problema de excesso, sabe o que é excesso? É eu ter que fazer o que você poderia fazer, ou que o outro poderia fazer. Isso é sobrecarregar o pastor. Tem pessoas que podem fazer aquilo ali, eu não posso. Por exemplo, né? Vamos carregar essa areia e vamos botar lá em cima. Isso me sobrecarrega. Eu vou ter que parar, eu vou ter que chegar mais tarde em casa, eu vou ter que falar com ela, não, deixa eu botar ele aqui para cima, mas outra pessoa poderia estar fazendo isso, não poderia? Se eu tiver que limpar, se eu tiver que fazer, se eu tiver que socorrer, e outra pessoa pode fazer. Agora, existe coisa que só o pastor pode fazer. Às vezes um problema conjugal, se for falar de vida sexual, se for falar emocional, se for falar família, tem coisa que não vai abrir para ninguém, você vai falar com o pastor, entendeu? Só com o pastor. E o pastor, ai de mim se eu espalhar isso, eu tenho que levar para o caixão, porque eu pago por isso, eu fui chamado para isso, está entendendo? Então não me sobrecarrega quando você pede a minha ajuda da sua vida espiritual, da sua vida familiar, da sua vida conjugal. Isso não me sobrecarrega, isso é o meu chamado.
Aliás, é isso que me fortalece. É o contrário. Está vendo? Você pensa que está me sobrecarregando? Não. Quando eu te ajudo, a Bíblia diz que é melhor dar do que... Então, se é bíblico isso, quando eu faço por você, quem mais está recebendo sou eu. Quando eu prego o Evangelho, tem um montão de gente que nem liga o que eu estou falando. Eu vou deixar de receber de Deus porque eles não ouviram? Não, eu vou receber de Deus porque eu preguei. O meu salário é porque eu preguei. Essa é a minha recompensa. Está entendendo? É amar independente de ser amado. O amor de Deus, o amor ágape, é amar independente de ser amado. Eu não dependo do seu amor para te amar, não. Você pode me odiar que eu vou continuar te amando. Deu para entender? Amor de eros, que nós chamamos, amor de marido e mulher, ou filho, filhéus, amor de amizade, esses tipos de outros amores aí, isso aí passa. Isso é de comportamento humano, temperamento. Agora, amor de Deus é amar independente de ser amado. Eu não vou ajudar, eu ajudo pessoas que eu não conheço. Eu cuido de casais que não são da nossa igreja, quando dá, né? Tem pessoas que falam, pastor, tem outra, eu falo, não dá mais que não dá para eu dar atenção a essa pessoa mais. Meu telefone está cheio aqui, tem coisa, isso aqui eu não posso passar. Eu não posso passar para outra pessoa. Eu não posso passar para um diácono, não posso passar para o presbítero, não posso passar, porque são problemas da família e é uma coisa íntima, e não dá para passar. Mas eu fui chamado para isso, eu fui preparado para isso, está entendendo? Então, quando eu resolvo esse problema que Deus me usa para resolver, sou eu que recebo, não é você não. Tu recebe aquilo ali, foi restaurado, foi uma glória, amém, glória a Deus. Tu recebeu isso aí, eu recebi revestimento, eu recebo autoridade, sabe? Você luta mais comigo, você fica mais grato, você ama mais seu pastor, você ama mais sua igreja, posso contar com o meu pastor, eu amo a minha igreja. É isso que fortalece o rebanho, está entendendo? Então, não se prive, ou fique me guardando, achando que o seu problema não é o meu problema. Agora, quando é outro tipo de problema, aí realmente me sobrecarrega. Outros podem resolver? Então outros resolvem. Mas se for coisas que ninguém pode resolver, é o pastor. É para isso que eu fui chamado, entendeu? E eu não estou aqui porque eu sou bom, que sou bacana, estou aqui porque o Senhor me chamou e me colocou aqui, para cuidar de vocês, está entendendo? Então eu abro esse parênteses aqui para vocês entenderem que isso não me sobrecarrega, muito pelo contrário, é isso que me fortalece. Uma consagração, as irmãs podem fazer, eu não preciso estar na consagração, eu vou até a sua casa. Culto de quinta-feira, eu não preciso estar no culto de quinta-feira, um diácono prega na quinta-feira, eu posso estar na sua casa. Né? A escola dominical, o outro pode dar aula, eu posso estar na sua casa, porque existe prioridades. Então, quando mexe com família, mexe com o espiritual, mexe com o emocional, mexe com a tua estrutura, isso é um problema meu, isso é prioridade. Então eu deixo de fazer outras coisas para dar prioridade a essa. Eu faço as outras coisas porque as outras, a vida espiritual aqui, conjugal, está sob controle, aparentemente, né? Então não deixe de me falar, quando sempre que precisar, peça ajuda, que esse é o meu chamado, é isso que eu vim para fazer. Então olha só, em primeiro lugar, primeiro erro que a gente aprende, não se arrependeram quando não havia mais chance de se arrepender, então se arrependa logo. Analise sua vida. A Bíblia diz, examina-se pois o homem a si mesmo e depois tomai do cálice. Foi Paulo que disse em Coríntios capítulo 11, você tem que se examinar, ver aonde você está enfraquecendo, ver onde você está ruim e vamos nos fortalecer, assim como você vai no médico, né? Vai no médico, fez um exame aqui, você está faltando vitamina D, você está um pouquinho mais de proteína, toma isso aqui, toma aquilo ali, para fortalecer o teu corpo. Então a palavra tem esse poder, né, de nós nos analisarmos e ver o que precisamos melhorar. Olha, segundo que eu aprendo aqui, presta atenção, não sabiam que o final seria melhor que o começo. Olha que coisa interessante, tem muita gente, sabe por que muita gente enfraquece na fé? Porque esquece como vai ser o final. Por isso que Salomão disse em Eclesiastes 7:8, deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho prova para dar e vender, de doença, de problema, de luta, de dívida, de tudo que você possa imaginar, eu tenho prova, e brava assim, troço grande. Mas sabe o que eu faço? Paulo falou assim, o último inimigo a ser vencido é a morte. Primeiro, eu sempre acho que o final é a morte, então não adianta ficar tão preocupado com nada, né? Eu, quando eu fico muito preocupado, eu vou dormir, né? Que aí passa logo, durmo com a beleza. Tem gente que preocupado não dorme, eu sou o contrário, e eu já penso logo na vinda do Senhor. Cara, para pensar, né? Edmilson, a gente estava conversando esses dias aí, estava ali na frente do teu carro, né? Foi pro Nilson que falou? Foi pro Nilson, né? Olhou o carro e falou, tá vendo isso aí? É lata.
é borracha, é óleo, é ferro. Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? A sua casa lindona, o palácio, é pedra, é tijolo, é cimento, é barro. Não é nada, cara, isso não é nada. Dinheiro, já viu dinheiro? É papel, cara, isso não é nada. Agora, vida eterna, sentimento, família, o espírito, isso não se mexe, cara. Nunca deixe mexer na sua vida espiritual e no seu casamento. São a base da vida de qualquer pessoa, é a família. Depois de Deus, sua família. Faça de tudo para isso não romper. Quando nós erramos, todos nós erramos, nós falhamos. Quando dá tempo, e quando a gente ora, e quando Deus conserta os nossos erros. Você vê que nós erramos e Deus conserta os nossos erros. As meninas que ficaram do arrebatamento das 10 virgens, não deu tempo de se arrepender, e elas esqueceram do final, porque se elas lembrassem que o fim seria muito melhor do que o começo, elas levariam azeite de reserva. Foi o que as prudentes fizeram. Sabe, não deixe nada abalar sua fé. Sabe, nem esposo, nem esposa, nem família, nem trabalho, nem dinheiro, nem nada. Nada pode destruturar a sua fé, sua comunhão com Deus. Isso é prioridade, porque o rei está chegando. A Bíblia diz que por se multiplicar o pecado e a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Irmão, está esfriando. Rapaz, não sei se é só eu que estou vendo. Eu vejo muito movimento, né? Muito movimento eu vejo. Mas a galera que busca batismo com o Espírito Santo, a cura, o milagre, para sair para a rua, para ganhar alma para Cristo, consagração, escola bíblica, rapaz, está difícil de ver isso. É final, são finais dos tempos. Olha, terceira coisa que eu aprendo aqui, eu vou encerrar no quarto aqui. Pedir ajuda quando ninguém mais poderia ajudar. As meninas pediram azeite quando não dava mais para dar azeite, não podia mais ajudar, não dava mais tempo, o rei já tinha voltado. Sabe, é pedir ajuda enquanto se pode pedir. Sabe, enquanto nós estamos aqui, e nós precisamos ser mais unidos, precisamos fazer mais. Os dias são maus. Quantas pessoas aí estão procurando suicídio, quantas pessoas estão se prostituindo, e nós que somos uma igreja de Deus, nós poderíamos estar sendo usados para mudar a vida de pessoas. Sabe, não é só o pastor aqui não, eu estou orientando vocês para que vocês possam orientar outras pessoas também. O pastor leu lá em Filipenses capítulo 4, 8, né, que devemos pensar tudo que é bom, tudo que é amável, é boa fama. É a Bíblia, filho. Eu não estou te falando se é fácil, se é difícil, eu estou falando o que a Bíblia manda você fazer. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, é isso que a Bíblia diz. Faz campanha de não sei o que, faz campanha de libertação, faz campanha da bênção, da vitória, e a campanha dessa campanha, sabe, de um renovo espiritual. Pessoa só quer jejuar se for para comprar um carro, uma casa, para dar uma... Não, rapaz, jejuar pela vida espiritual tem que jejuar o resto da vida. Tem que ser 1 ou 2 vezes por semana pelo menos. A sua vida espiritual, seu casamento, sua vida, sua estrutura emocional. Meu irmão, se eu não viver uma vida de jejum e oração, estou perdido. Você enfraquece rápido, tudo você perde sentido. Você começa a ouvir uma música mundana, está muito melhor do que ouvir um louvor, porque o louvor é para adorar a Deus, e o mundano é para massagear seu ego, para lembrar de alguém, né? Para lembrar de uma situação, para fantasiar alguma coisa. O diabo sabe trabalhar, rapaz. O diabo sabe trabalhar. O diabo não é um bicho burro, não. O diabo não é aquele cara, né? Geralmente passa nas portas de troços que vende religião, né? Está um cara lá com um garfo assim, um cavanhaque. Nunca mais vi esse negócio. O cara de preto e vermelho. Não sei se é torcedor do Flamengo, o que é aquele cara? Eu sei que é sempre preto e vermelho. É sempre preto e vermelho. Eu nunca vi um Fluminense, vascaíno. Então, olha aí. Mas a gente vai encerrar essa mensagem aqui no quarto, ó. Quero aprender com as prudentes. As prudentes que a gente aprende é levar azeite de sobra. Sabe, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor. Sabe, quantas vezes, rapaz, hoje eu fico impressionado. Não sei se isso funciona no trabalho também. Eu vejo empresários falando assim: olha, às vezes eu tenho um funcionário que ele tem 5 tarefas. Se eu arrumar a sexta, eu dou a ele, e eu prefiro dar a ele a sexta do que eu dar um parasita, um que não faz nada, que ele vai me arrumar problema. Eu prefiro sobrecarregar aquele ali do que eu dar o outro que não cumpre.
Olha que coisa interessante. Isso nós vemos em todos os lugares. Às vezes é melhor sobrecarregar mais pessoas que são responsáveis, às vezes acaba nos sobrecarregando, que poderíamos estar repartindo com outras pessoas, mas Deus confia tanto em nós, sabe? E eu lembro dos talentos, um deu 5, um deu 3, outro deu 1. Quem foi reprovado? O que tinha 1. Não era para ser o que tinha 5? São 5, cara. Olha, 5 funções, 5 talentos, o cara fazia 5 coisas. O cara troca, toca prega, o cara evangeliza, o cara é responsável pelo seu cara, é responsável pelo seu cara. Cara, não tem mais como fazer não. Não, ele pegou os 5 e ainda multiplicou, dobrou. Não, vou preparar outras pessoas para me substituir isso, prepara outra pessoa para substituir isso. E eu achei interessante que hoje nós lemos aqui que Jesus mandou os discípulos fazerem mais discípulos. Olha que coisa interessante. Você pode dizer, será que eu posso dizer, sejai meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Bruno Dário, né, que vai ser o primeiro pastor aqui, formado aqui na nossa igreja, que veio desde de membro. Mas cara, eu louvo ao Senhor pela minha vida, porque esses caras fazem, porque viu eu fazendo também. Nunca deixei de fazer, nunca deixei de trabalhar. Todas as igrejas que eu fui, eu me dediquei muito, eu lutei muito pela nossa igreja, na Nascer de Novo, no pastor Fábio, todas elas, eu sempre tive o prazer de fazer a obra de Deus, eu sempre tive prazer de contribuir, de fazer alguma coisa. E hoje Deus está mandando pessoas para me substituir, e vamos gerando outras, vamos gerando outras, vamos gerando outras, vamos gerando outras, vamos gerando outras igrejas, vamos gerando outras pessoas, porque geralmente a igreja copia o líder. Por isso que Jesus ia à frente, por isso que Jesus fazia, para que eles fossem imitadores, assim como Paulo está falando para nós sermos os seus imitadores. Então que possamos ser exemplos, para que gerem outros exemplos, que nós possamos ser aquelas virgens que levaram azeite de sobra, que não se contente, que não se acomode, sabe, com a oração, não se acomode com a palavra, não se acomode com o jejum. Oração, jejum, Bíblia, isso nós temos que levar o resto da vida. É na palavra que nós aprendemos que nós temos que fazer, é fazer a obra, é fazer para o Senhor, é fazer naquilo que nós podemos fazer. Deus nunca vai exigir algo de você que você não possa fazer. Deus nunca vai dar uma tarefa que a gente não possa fazer. Deus sempre vai dar algo mediante a nossa capacidade. E Deus vai nos dar essa sabedoria para analisar se nós podemos, se nós não podemos, e Deus vai julgar o nosso coração. E eu tenho certeza, sabe, que o que Deus tem preparado para nós, nem mesmo nós temos noção do que o Senhor tem preparado para nós. A Bíblia diz que mais do que pedimos e que pensamos, é o que o Senhor tem preparado para nós, que possamos ser como aquelas meninas, aquelas virgens prudentes, que estavam ali esperando o noivo alegre, sabe, não, ele vai vir, não, ele vai aparecer, já levou azeite de sol, porque tinha certeza que ele ia aparecer. E nós temos certeza que o nosso Deus virá, nós temos certeza, só tem duas opções: ou nós iremos ao encontro do Senhor, ou ele virá ao nosso encontro. E assim como for, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, igreja do Senhor? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória, glória a Deus. Amém, igreja de Deus? Deus abençoe a vida dos irmãos, né, com esta palavra. E lembre-se que veneno ou remédio vai depender sempre da dosagem, né? Então, não é, você vê uma pessoa muito agitada, como é bom, né, para limpar, para fazer, vamos embora, não, vai agora, meu irmão, não pensa, já resolveu tal, mas daqui a pouco você para pensar, peraí, vamos pensar aqui, que a gente, não vamos pensar nada não, vamos fazer tal, aí faz besteira, aí tu fala, pô, camarada, aquilo que era bom para aquilo ali já é ruim, né? Então a gente tem que entender, é o fogo, vai fazer a comida, vai meter um fogo na floresta. Então você tem que entender do teu chamado, do teu talento, do teu temperamento, sabe, cara, aquilo que você faz muito e você acaba ficando bom naquilo, e o teu chamado, que você tem vontade de fazer, se dedique, cara, se jogue, se lance, sabe, porque o Senhor, Ele é recompensador. Ele disse, o meu galardão está comigo para dar aquele segundo as suas obras. Que o Senhor possa te recompensar, que Deus possa abençoar o seu lar, a sua família, que você possa ser próspero, né? Que você guarde essa palavra, e que não seja uma palavra que a gente vem aqui o domingo para falar uma palavra bacana, religiosos estão se juntando aqui, não, é para praticarmos isso, sabe, como eu mudei, né? Depois que eu casei, que eu me converti a Cristo, como o Senhor mudou a minha mente, né? Quantas vezes eu quis fazer coisas
porque eu sabia que Deus não ia gostar, então eu não fiz, porque eu sabia que Deus não ia aprovar, então eu não fiz, sabe? Isso é maravilhoso, esse temor, mas o Espírito Santo nos dando força também, né? Nos ajudando. Então que você guarde essa palavra, tá? Em nome de Jesus.